Muito boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos aos canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Está começando mais uma palestra espírita online. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Estejam conosco nestes momentos de reflexão a respeito de um ensinamento de Jesus e da doutrina espírita. Como todo o trabalho que fazemos na Sociedade Espírita, aqui também começamos com uma oração. Então, serene os vossos pensamentos, pense em Deus, em Jesus, a Mãe Maria de Nazaré e sua legião de espíritos benfeitores. E com muita alegria no coração, vamos agradecer o momento que temos para refletir mais um ensinamento que pode nos fornecer coragem, fé, esperança, que pode nos fortalecer no combate e na solução deste problema, desta prova coletiva que estamos vivendo em nível de humanidade. Que Jesus possa nos fortalecer no seu imenso amor e nos abrigar na sua imensa paz. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja. Então, queridos amigos, seguindo o nosso programa de reflexões a respeito do Espiritismo, hoje estamos trazendo a segunda reflexão sobre admoestações de Jesus. Hoje vamos falar sobre apostasia e já vamos dizer o que se trata. No primeiro nós falamos sobre hipocrisia. Então, apostasia significa a continuidade daquela reflexão das admoestações de Jesus. Significa o abandono e a negação da fé, a negação daquilo que se acreditava ou que se cria. No que se refere aos ensinamentos de Jesus, é a negação dos seus ensinamentos, é o afastamento das pessoas, das leis e da vontade de Deus. Toda reflexão que a gente faz aqui, a gente traz uma pequena introdução. Não será diferente. Por quê? Porque as nossas reflexões têm pautado no comportamento humano. E o Espiritismo possui ferramentas que nos possibilitam pensar o nosso ir e vir, a nossa forma de viver. Se sabemos que nada é por acaso, que nada é aleatório, que temos uma pandemia assolando as nossas vidas, precisamos achar uma solução. Nesse sentido, vamos refletir da seguinte forma. Sabemos que a culpa não é de Deus. Deus não castiga, Deus não maltrata, Deus não quer mal dos seus filhos. Então, quem originou a pandemia? Não temos uma resposta para isso porque é muito complexo, mas podemos dar uma pista. Estamos enfrentando também aqui no Brasil, sobretudo nas regiões, aqui na região sul, uma epidemia de dengue, de zika vírus, de chikungunya. E de onde vem esta epidemia? Não é ainda uma pandemia, é uma epidemia. Vem do mosquito que nasce e prolifera no lixo, no nosso lixo mal manuseado, na nossa negligência com os nossos restos. Não é? Então, já temos uma causa para esta epidemia. Outro exemplo, o que é aquele lixo encontrado no litoral do Rio Grande do Norte, agora no final do mês de abril? Lixo humano em várias praias, lixo hospitalar, lixo industrial. De quem é a culpa daquilo? De Deus? Creio que não. E o trato com a natureza? Olha o que vem ocorrendo mundo afora, com as queimadas, com a poluição do ar, com as poluições dos rios e dos mares. De quem é a culpa? Percebem? Quando a gente consegue determinar a causa, a gente está a caminho da solução. É isso que é importante.
Então, para que na pandemia do Covid-19 saibamos a causa, é importante a gente olhar para o nosso comportamento pessoal e coletivo. O que significa essas aglomerações irresponsáveis que não param de acontecer, facilitando a contaminação e enchendo os hospitais e provocando tantas mortes? Percebe? Então, gente, o Espiritismo possui ferramentas de reflexão que pode auxiliar a mudança deste quadro para melhor. Basta que nós nos conscientizemos de que somos integrantes da causa, porque o importante é que nós saibamos que também somos parte da solução do problema. É o ser humano que precisa encontrar a solução definitiva para a sua existência. Por isto que as admoestações de Jesus são tão importantes. São ensinamentos que têm capacidade de mudar o nosso comportamento, ou pelo menos nos fazer refletir a respeito. Então, admoestar significa repreender branda e benevolentemente. Não é atropelar ninguém. É aconselhar com capacidade, com sabedoria, com conhecimento, denunciando o mal produzido e já indicando a maneira correta de fazer. Deve seguir o mesmo espírito recomendado para aqueles que amparam, para aqueles que consolam ou para aqueles que animam a todos que passam pelas suas vidas. Admoestações se aplicam aos insubmissos, ou seja, aqueles que não se submetem às regras, que têm dificuldade de praticar as regras, e aí no nosso caso aqui, as regras do Evangelho de Jesus, que não resistem, ou que desobedecem, que resistem às orientações divinas e essas orientações objetivam a melhorar a nossa vida. Aos que se recusam a exercer aquele mandamento que poderia ser a solução para todos nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, gente, nesse sentido nós vamos começando a entrar na nossa reflexão. Mas antes precisamos lembrar que, muito embora estejamos enfrentando uma pandemia que assola a humanidade com muita dor e sofrimento, produzindo grandes perdas mundo afora, e eu não estou diminuindo ela, gostaria de lembrar que não é a primeira vez que passamos por este fenômeno. Tivemos outras pandemias e muito mais graves e devastadoras do que esta que estamos vivendo. Vamos citar duas. A peste negra, lá no século XIV. A peste negra, lá no século XIV, teve a capacidade de dizimar na Eurásia, que é a união do continente europeu e asiático, entre 75 e 200 milhões de habitantes. Só na Europa, no pico dela, entre 1347 e 1351, ela levou à morte 1/3 da população, cerca de 50 milhões de pessoas. E era disseminada pelas pulgas infectadas. Outra que eu quero trazer é a gripe espanhola, que recebeu esse nome porque foi a pandemia do vírus influenza, que logo depois da Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1919, matou mais de 50 milhões de pessoas no planeta. Há estatísticas que falam em quase 100 milhões. Por que eu estou colocando isso? Porque nós sobrevivemos às outras pandemias e vamos sobreviver esta também. Mas é bom que se diga que se trata de uma lição que devemos aprender, que devemos olhar para dentro de nós. Porque o ser humano, infelizmente, ainda está muito preocupado com as aparências, com as facilidades, com as responsabilidades. Não amadureceu ainda a responsabilidade coletiva. Quem sabe,
possamos aprender a viver melhor, a nos alimentar melhor, a nos relacionarmos melhor, melhorando o senso coletivo e diminuindo o individualismo, melhorando a nossa relação com o planeta, com a natureza e com nós mesmos. O conhecimento do Espiritismo, nesse sentido, auxilia e proporciona bênçãos incalculáveis. Educa o ser, ajuda-o a crescer na direção do infinito sem amarras que o retenham na retaguarda. As lições sagradas do Espiritismo devem ser ouvidas, devem ser apreendidas e devem ser praticadas por toda a humanidade sofredora. Por toda a humanidade, porque toda a humanidade sofre. Jesus, na sua magnanimidade, vem repartir o pão sagrado da esperança, da crença, com todos os corações. E é isso que nós devemos entender. Nestes tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito humano, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontra o apoio necessário à edificação do amanhã, do porvir. E é bom que a gente nunca esqueça, cristãos ajudam uns aos outros, seres humanos se ajudam uns irmãos aos outros, no caminho de Deus, encorajando, ensinando, corrigindo aos próprios irmãos no seu comportamento, na sua fé. Passados mais de 20 séculos, o tempo demonstrou a enorme dificuldade que nós temos para entender isto. Por isso temos essa dificuldade de entender o Mestre Jesus. Os seus ensinamentos inegavelmente foram aviltados e adulterados naquilo que havia de mais belo, na simplicidade e na pureza, pelo recebimento de aportes, pelo recebimento de modificações, de dogmas obscuros, de sistemas mecânicos e frios, de interesses mesquinhos na briga pelo poder, provocando no ser humano um assalto à sua crença, uma grande dúvida naquilo que deve acreditar. Como diria Leon Denis, o homem esqueceu ao mesmo tempo o caminho dos templos e os pórticos da sabedoria. E nós acrescentamos que os homens de ontem e de hoje perderam foi o endereço de Deus. É tempo de procurar reencontrar este caminho, para o que precisamos todos de seguras respostas para essas dúvidas do nosso coração. O Espiritismo se propõe a ajudar. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. Por isso, as suas admoestações serviram para a época em que viveu e serve para toda a posteridade. Nesse sentido, o abandono da fé que possuíamos, que é a apostasia, a profanação ou a modificação e a adulteração daquilo que Jesus ensinou, a rebeldia contumaz aos valores espirituais, é uma forma de fuga, de deserção, é uma desistência da mensagem divina. E temos que começar o nosso estudo lá do tempo em que Jesus ainda vivia, lá da sua época que Jesus esteve conosco. Paulo de Tarso nos dá um exemplo para o melhor entendimento quando ele faz uma epístola, na segunda epístola a Timóteo, quando ele se refere a dois habitantes daquele tempo, dizendo o que eles faziam. Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé de alguns. Paulo de Tarso estava dizendo que eles estavam pregando algo contrário ao que a Boa Nova ensinava. E foram identificados por Paulo por apóstata. O apóstata tem grande dificuldade de se arrepender, defende a sua doutrina ou a sua modificação, a sua crença com as unhas e dentes.
Daí a necessidade de serem rapidamente questionados ou combatidos. Paulo foi mais longe. Paulo teve uma visão profética quando na primeira carta a Timóteo ele fez a seguinte observação: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Paulo estava dizendo que muitas pessoas se perderiam dos verdadeiros ensinos de Jesus e passariam a ensinar doutrinas de espíritos enganadores e a se constituírem em falsos profetas modernos. Quando ele fala nos últimos tempos, ele fala dos tempos que nós estamos vivendo. Existem dois tipos distintos de apostasia: a discrepância teológica e o desvio moral. A apostasia teológica é a rejeição total ou parcial do correto ensinamento, do verdadeiro ensinamento, por meio de deturpações levianas e divergências inconsequentes aos ensinamentos sagrados, colocando, acrescentando ou suprimindo algo ao interesse de quem está fazendo. E a apostasia moral é a hipocrisia instaurada no coração dos indivíduos que professam por meio de suas palavras que creem em Deus e em Jesus, no entanto, negam as suas obras. Apostatar moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente. E não é uma coisa de hoje. Hoje está acontecendo, mas aconteceu desde a época de Jesus. Por isso que os ensinamentos de Jesus são tão importantes de serem refletidos. Nós temos lá em Mateus 23, 27 e 28, Jesus falando o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas no seu interior estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, falando para os profetas, pareceis justos aos homens por fora, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus condenou desta forma os fariseus e os líderes religiosos porque exteriormente mostravam-se santos e justos, enquanto em seu interior permaneciam cheios de corrupção e ganância. E a apostasia que lá se instaurou, ela veio ao longo do tempo ganhando força pelas estruturas antagônicas à expressão do amor, intensificada no decorrer dos tempos através de corações endurecidas que visavam o exercício do poder e a ostentação humana, chegou até nós hoje com muita força. Estamos muito perdidos quanto à nossa crença, quanto àquilo que acreditamos ou aquilo que vamos obedecer. Jesus, prevendo tal degradação, nos deixou uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Está em Lucas 18:8. O Mestre nos adverte e nos admoesta fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando nos alertar para o perigo fatal de abandonarmos a união com Ele e com o Pai, como para nos motivar a termos perseverança na fé e na obediência. Porque os passos que levam à apostasia é a falta de fé, é deixar de levar plenamente a sério as verdades, as exortações, as advertências e as admoestações e ensinamentos do Mestre. Quando as realidades, vejam bem, meus irmãos,
quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Jesus. Por causa dessa aparência enganosa que a inferioridade nos produz, esse verniz, a pessoa se torna cada vez mais tolerante ao erro, na sua própria vida, no seu próprio ir e vir. Deliberadamente e continuamente endurece o seu coração e continua a errar intencionalmente e se recusa a arrepender-se, a se corrigir e a voltar para Deus, podendo chegar a um ponto sem retorno agora pelo momento que estamos vivendo, porque pode ser a nossa última oportunidade encarnados. Estamos num período de seleção e de modificação vibratória do planeta, onde só ficarão os bons e os justos. A única salvaguarda contra o perigo da apostasia está na admoestação do Espírito, está na nossa modificação, no nosso enfrentamento de nós mesmos. Não sejamos indiferentes para com as advertências e admoestações inseridas nos ensinamentos de Jesus. E para que a gente não se esqueça disso, Paulo exorta a todos nós que eventualmente já possamos, diante do nosso quadro superficial da nossa vida espiritual, nos acharmos salvos. Paulo nos alerta, está lá na carta, na epístola segunda dos Coríntios, 13:5, Paulo nos diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-nos a vós mesmos. Enfim, gente, nesse sentido da apostasia, não há dúvidas de que aquele que negar Jesus será negado no momento em que mais precisar de socorro, no momento em que mais precisar de rumo, no momento em que tiver que testemunhar as suas obras. E daí poderá ouvir, está lá em Mateus 25:41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aquele que nega Jesus está cometendo um grave erro. Os fariseus antigamente já o rejeitaram. Muitos são os que hoje continuam o rejeitando. Sentem vergonha de confessá-lo, acabando por se transformar em fariseus modernos. Já encaminhando a nossa reflexão para o final, lembrando a importância da apostasia nas nossas vidas, da necessidade da fé, da crença e da obediência aos ensinos que nos são ofertados, vamos lembrar Santo Agostinho, que disse: dizer que amamos a Deus e seguimos Jesus enquanto vivemos numa vida sem santidade é a maior das falsidades. Os fariseus, à época de Jesus, se apresentavam para a sociedade com padrões de virtude, mas eram verdadeiros disfarces. Se pretendemos ser discípulos do Cristo, se pretendemos ser chamados de cristão, e nós naturalmente o queremos, precisamos dar mais atenção às admoestações, a fim de não defendermos valores morais que não vivenciamos, nem escondermos algo que não devemos esconder, pois o Mestre já admoestou nesse sentido quando disse: não há nada escondido que não venha a ser revelado, não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. Mateus, capítulo 10, versículo 26. Este é o recado de hoje, meus queridos. Que possamos refletir a respeito, a fim de que encontremos forças em nós mesmos para modificar aquilo que é necessário e que possamos, com isso,
nos tornarmos agentes colaboradores das modificações tão necessárias para que o mundo passe essa transição, sobretudo em frente, com êxito, essa pandemia que nós estamos vivendo. Para encerrar o nosso trabalho, vamos fazê-lo também com uma breve oração. Então vamos orar com Francisco de Assis. Serene os vossos pensamentos, deixem espaços nos vossos corpos para a ação dos prepostos do Pai que nos acompanham neste momento. Coloquem suas águas para fluidificar e oremos com Chico de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido. Pois é perdoando que se é perdoado, pois é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito boa noite a todos e até uma próxima, queridos irmãos.